Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Hoje é dia. Let's go, que o tempo voa. 15 de agosto de 2026, sábado, dia oportuno para compartilhar a palavra do Senhor aqui com os meus amigos, com os meus irmãos. Hoje a palavra de Deus está. Hoje a minha foto está diferente na folha do vídeo, porque de fato, essa foi uma das semanas. Se não foi a pior, não, uma das piores semanas da minha vida. Só não foi pior porque eu já perdi uma mãezinha, minha mãezinha, e a última semana de sofrimento dela foi muito, muito dolorida. Vê-la partir, vê-la sofrer, mas ela foi com o Senhor, ela partiu com convicção de salvação. Eu já vou começando a dar um testemunho aqui. A minha mãezinha já tinha sido batizada há alguns anos. Logo depois da minha conversão, eu fui a primeira na minha casa. E ela sentiu vontade de batizar logo no início. Só que ela fumava. Ela é daquela geração vítima do cigarro, sabe? Se você let's go, bora lá, força, você é maior do que isso. Deus te ajuda, você não é um dependente, ok? Você é um filho de Deus amado, ele morreu por ti. Você é muito, 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 muito amado. E você não pode ser mais fraco do que qualquer, nós não podemos ser mais fracos do que qualquer substância química. Nós não podemos ser mais fracos, até mesmo do que os nossos próprios sentimentos e impulsos naturais humanos. Nós podemos ser mais fortes do que isso. Amém? E eu não falo isso porque eu estou vivendo um momento muito bom. Pronto, let's go. Já falei, vou continuar. Esta foi uma das piores semanas da minha vida. E, na verdade, a vida da gente é assim, né? Mas a minha mãezinha, ela batizou, ela fumava, então queria batizar. Eu ainda era nova na fé, mas a minha professora de escola bíblica orientou que ela deveria se batizar, independente, porque o Senhor tem compromisso conosco. Ele nos ama tanto e ele nos quer salvar. E foi assim. Ela batizou no dia do aniversário dela, e 1 mês e 6 dias depois, ela teve um infarto e ela foi de emergência, precisou fazer colocar dois estentes no coração. E aí ela teve que parar de fumar. Ela teve que parar de fumar. 1 mês e 6 dias após o batismo dela. Glória a Jesus. Só que mesmo assim, ela não se aproximou completamente de Jesus. São daquelas pessoas que se batizam, mas não conseguem realmente buscar o Senhor como se deve. E o que aconteceu? Depois de alguns anos, não é? Ela, pela fragilidade da doença, né? Ela ficou diabética com 40 e poucos anos, 46 anos, e já com 51 ela já teve um infarto. E pela fragilidade da doença, que ela não foi muito bem em controlar, ela já veio para os nossos cuidados aos 70, por aí, quando ela teve uma isquemia cerebral. E o que houve nesse tempo, principalmente no tempo da pandemia, que ela teve comigo e que eu cuidei dela. Minha mãe não faleceu na pandemia, minha mãe, muito pelo contrário, eu tratei dela em casa e ela sobreviveu à pandemia. Ela não, faleceu pelas fragilidades da diabetes, ela teve. É, obstruiu as artérias e etc. E o Senhor deu novidade de vida para ela umas 3 vezes. Assim, ela está em leito de morte mesmo.
Primeiro que não descobriam que ela estava com insuficiência renal, então o médico queria já dar alta para ela morrer em casa, porque ele tinha tratado com os melhores antibióticos, os de última geração, que ela chorava quando aquilo já estava na veia, e ela não tinha se curado, porque o nefrologista, o urologista, nefrologista, não conseguiu identificar que ela já estava com disfunção renal. Então, nesse dia, ela ia ser mandada para casa para morrer em casa, porque ela não conseguia respirar, ela estava toda congestionada. E foi uma das situações em que eu orei e falei para ela: mãe, a senhora quer hoje consagrar a sua vida ao Senhor, realmente cada segundo da sua existência. Eu tenho testemunha. Minha mãe, ela, desde que eu me conheci, ela chamava palavrão. E é verdade. Por quê? Ela e o meu pai ali, e eles tinham as discussões dele, e as discussões deles aprenderam a falar. Ela, quando criança, ela disse que ela não falava, que ela lavava tapa na boca. Mas depois que ela casou muito nova, casou com 18, penso, pronto, era ele e ela ali, naquela vai e volta, e desde que eu me entendo, minha mãe chamava palavrão. Ficava enfesada, e pá, pá, pá. E o Senhor deu sobrevida para ela 3 vezes. Sobrevida de eu chegar perto dela e dizer: mãe, agora a senhora quer consagrar tudo, 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 cada segundo da sua existência, cada pensamento da sua mente, cada palavra que sai da sua boca. Agora, nesse seu leito de morte, eu vou orar por ti. E o Senhor é Deus maravilhoso e Ele pode te dar novidade de vida. E o Senhor tirou ela de morte 3 vezes, 2 ou 3, e pronto. E a minha mãezinha faleceu com certeza de salvação, com unção do Espírito Santo de Deus, parou de chamar palavrão. Ela. Eu perguntei para ela, mãe, porque antes ela dizia: porque eu aproveitei a vida e tal, e etc. E sempre me falava isso, mais perto perto não, assim, um tempo, enquanto ela estava, estávamos juntas, eu perguntei: mãe, a senhora acha que vida boa é festas e isso e aquilo outro? E ela disse: não, minha filha. Ela não respondeu logo. Minha mãe era muito, 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 muito sincera. A sinceridade dela chega, uau, as pessoas até reclamavam de tão sincera que ela era. E graças a Deus por isso, porque pelo menos isso é um grande exemplo para mim. Eu não sei viver em mentira, em falsidade. Assim como também meu pai, pronto. E ela, ela parou, baixou a cabeça, ela não respondeu logo, porque ela não iria responder de ímpeto. Ela parou, baixou a cabeça e me respondeu: não, minha filha, vida boa mesmo é essa que nós vivemos agora, buscando o Senhor, ouvindo a sua palavra, ouvindo Ele falar conosco no nosso interior. Então, minha mãe, ela partiu para o Senhor e eu tenho certeza que eu que tenho que me esforçar para encontrar com ela, porque só o Espírito Santo de Deus pode dizer isso. Só quem tem o Espírito Santo de Deus pode dizer: não, vida boa é essa que nós vivemos agora, na presença do Senhor, ouvindo Ele falar conosco, porque o Espírito Santo de Deus, Ele nos acalma. Nada, nada é mais importante do que tudo, tudo, tudo que nos afasta dessa presença, nós rechaçamos. Amém? Porque bom mesmo é sentir a presença dele. Amém? Então, minha mãe faleceu nessa. Então, essa semana foi dificílima, mas o Senhor é maravilhoso. Ele me deu palavras maravilhosas. Ontem a palavra que o Senhor me deu foi José, quando José foi usado por Deus para abençoar o companheiro de cela dele, né, que Deus usou, e ele pediu ao companheiro de cela: quando saíres daqui, fala de mim para o rei. Ou seja, ele pediu ajuda e a pessoa a quem Deus usou para ele ajudar esqueceu dele, né? Então, a palavra de Deus ontem para mim, que eu orei, uau, Deus sabe lá como eu estava, e foi a palavra que ele me deu sobre José. E o Senhor é maravilhoso, santo, santo, santo. É bom,
é bom estar assim, desse jeito aqui, porque você sabe que eu sou ser humano como você. Eu passo pelos mesmos problemas e lutas que cada um de vocês com certeza passa ou passou, e se não passou, vai passar. Porque não tem como. Jesus mesmo disse que viriam os dias maus, né? E o Senhor me deu uma palavra maravilhosa mesmo numa situação em que eu estava vivendo um tempo muito bom, e o Senhor me disse, me busca, porque virão os dias difíceis. Então, glória a Jesus por isso, que eu busquei, porque, uau, se não fosse ele, sei lá, com certeza eu já estaria, não sei onde, não sei como. Mas, glória a Jesus, eis-me aqui, Senhor. Vamos orar? Obrigada, Senhor maravilhoso, porque, Pai, nós não merecemos adentrar o seu trono de glória. Nunca, nunca mereceremos. Só entramos porque o Senhor é amor, é puro amor. E se entregou naquela cruz por nós, mostrando que o Senhor tem compromisso com o seu amor por nós. E obrigada, Senhor, por esse acesso. Em nome de Jesus, eu quero lhe pedir, fala, Senhor, conosco nessa palavra, assim como o Senhor falou comigo. Fala com esse meu amigo, com esse meu irmão, para a honra e glória do seu nome sejam as nossas vidas. Amém. Amém. Então, let's go. Hoje a palavra também foi maravilhosa, né? Maravilhosa para a situação também difícil, né? Ela foi maravilhosa. Ela tá em, vamos lá, Hebreus, capítulo 2, 10 a 18. Hebreus 2, 10 a 18. Jesus, nosso irmão, é o título aqui do livrinho. Hebreus 2, 10, 18. Maravilhoso Deus. Jesus, nosso irmão. Então, meu irmão e meu amigo, ele não está distante, ele não é um Deus lá longe, que pronto, nem sabe o que está acontecendo contigo, está completamente alheio ao que passas. Efésios 2. Não, o contrário, ele é nosso irmão. E, let's go, nós somos irmãos, hein? Tá bem? Não cabe na igreja do Senhor disputa, porfia, maldade, falta de perdão. Nós somos irmãos com Cristo Jesus, amém? Não endureça o seu coração, não endureça o seu coração a essa mensagem, porque é só isso, é só a presença maravilhosa do Senhor que vai te sustentar. Então, vai lá, Hebreus 10, 2, 10 a 18. Eu não sei se eu vou precisar de óculos hoje, mas let's go, bora lá. Se eu travar um pouquinho, é porque... Deixa eu tô em Efésios. Se eu travar um pouquinho, é porque eu tô sem óculos. E aí, mas eu não vou colocar óculos, tá bom? Tenho que conseguir. 10, 18. Então, bora lá. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Ok? Então, Jesus é o autor da nossa salvação. Ele é o autor da nossa salvação. Amém? Ele é autor. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é autor. Só através daquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós é que nós conseguimos chegar ao trono de Deus. E foi por meio de sofrimento que ele conseguiu nos dar esse acesso. Meus irmãos, meus amigos, em nome de Jesus, não aceite que nada te refute para outro caminho.
Nada, é só através de Jesus. Quando orares, ora em nome de Jesus. É só Ele que te dá acesso ao trono de glória. É só Ele, não existe. Ele sofreu, ele derramou até a última gota de sangue por ti. Eu já falei aqui, Jesus morreu de choque hipovolêmico. Quando ele consagrou a Santa Ceia, que ele disse: esse é o meu sangue derramado por vocês, essa é a minha carne e esse é o meu sangue. Ele, deixa eu te dizer, aquelas chicotadas que Jesus passou naquele momento, que eu creio que os homens deveriam estar, se calhar, possuídos ali por aquelas chicotadas que ele levou, massacrando a carne dele, fez com que ele sangrasse tanto, 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 que foi por isso que Jesus morreu antes da hora. Jesus morreu antes do tempo. E eles, os soldados, já sabiam que quando morria antes, perfurava na lateral para perfurar o pulmão e identificar se já realmente não tinha sangue. Eles já sabiam que quando era morte, muito sangue, quando a pessoa condenada sangrava muito, como foi Jesus, foi sangrando ali, derramando, eles já sabiam que era choque por perda de sangue. Então, Jesus morreu, quando ele consagrou a Santa Ceia, disse: essa é a minha carne, esse é o meu sangue. Ele derramou todo o sangue dele por ti, até a última gota de sangue dele. Ele morreu. Quando ele morreu, ele já tinha derramado toda a gota, todo o sangue dele. Ele não morreu com sangue dentro dele. Ele derramou todo. Meu irmão, Jesus derramou todo. Todo. Em nome de Jesus, agora, reconhece esse amor, reconhece essa maravilhosa graça na tua vida, em nome de Jesus. Não deixa que nada, religião, religiosidade, práticas religiosas, nada disso te afaste de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, ele morreu, o autor e consumador da nossa fé, ele morreu e nos trouxe para ele através de sofrimento, ok? Por isso, Deus é amor e é justiça, ok? Deus, na mesma intensidade, não existe diferença. Não existe, ele é mais amor do que justiça. Não, ele é amor e justiça. Só que a justiça, quem pagou foi Jesus, ok? A justiça de Deus, quem pagou foi Jesus, tá bem? Então, é na mesma intensidade. Nós nunca poderíamos, nós aqui nunca poderíamos pagar. Só Jesus, porque era santo, porque o sacrifício ele tem que ser de um cordeiro santo. Tu pode dizer: não, eu vou morrer por Jesus hoje. E nós temos que estar preparados para morrer por Jesus. Sim, a palavra de Deus diz que nós devemos confirmar nossa fé. E existem pessoas agora que estão morrendo por Jesus. Sabia que existem pessoas agora que estão sofrendo perseguição, escravizados, mortos por causa do nome de Jesus? Você sabia disso? Existe nos países totalitários que não respeitam a palavra de Deus, ok? Nos países, posso dizer, comunista, como China, ok? Que muita gente, China, ok? Muitas pessoas que são cristãs, que se declaram cristãs, são perseguidas em muitos lugares do mundo, países de maioria muçulmana, pessoas que se convertem a Cristo, que perdem tudo, que as mulheres podem até ser mortas pelos seus parentes se elas aceitarem Jesus. Você sabia? É bom que saibas disso, tá bem? Mas glória a Jesus que ele nos concede salvação maravilhosa e todas essas pessoas estão vendo a glória. Então, nós podemos até dizer: eu vou morrer por Jesus, só que tu nunca vai conseguir que os teus pecados sejam perdoados por isso, porque precisava ser santo, precisava ser um cordeiro santo, perfeito. E perfeito e santo, só Jesus, ok? Perfeito e santo, só Jesus. Nenhum de nós nós somos santificados, nós procuramos nos santificar. O que é santificação? É separação. Nós
precisamos e devemos nos separar do mundo. Isso não quer dizer que nós não erremos o alvo. O que é o pecado? O pecado é errar o alvo, não é? Às vezes você está aqui caminhando, tá? E de repente você olha alguma coisa, você acha que sim, e você vai lá e aí você erra o alvo. Não era ali, você errou o alvo, tá bem? Mas nós não somos pecadores, tá? Nós não somos pecadores. Quando nós identificamos que erramos o alvo, que o alvo estava errado, nós, ó, retomamos o nosso caminho e voltamos à presença do Senhor, tá? Eu vi esses dias um vídeo e foi muito instrutivo e eu vou compartilhar aqui. Há muita diferença entre o pecado, que é o erro do alvo, ok? A iniquidade e tem outra palavra que é iniquidade e... Ó, pronto. O pecado é o erro do alvo, ok? Você tá ali, você tá querendo trilhar aqui, mas você acaba olhando para ali, achando que é ali e você errou o alvo, ok? E a iniquidade é quem de fato vive de forma iníqua. E tem um outro termo agora que eu até esqueci, que eu não quero nem lembrar dessas coisas, que são pessoas mesmo que é quando você realmente nem quer mais se separar. Quando você já percebe, não, tá, é isso mesmo, bora lá, eu quero mais isso aqui mesmo, eu quero mais dar vazão à minha carne aqui, eu quero mais aproveitar essa passagem terrena aqui, com muita curtição, com muita lá, e você está perdendo uma unção maravilhosa do Espírito Santo de Deus. É luta? É difícil? É. É porque nós vivemos num mundo que prefere isso, né? Nós vivemos num mundo que prefere isso. Não é isso? Que prefere mesmo, uau, bora lá, eu quero aproveitar essa vida aqui. E nós somos a minoria. Jesus disse que a porta é estreita. Irmão, não nos enganemos. A porta é estreita. Poucos passarão por ela. Então, nós somos a minoria. Não pensemos nós, às vezes, eu já me enganei muito, né? Ah, tá, ok, pronto. Mas deixa eu te dizer, nós somos a minoria, somos poucos, ok? E se você realmente quer ter relacionamentos saudáveis, você deve realmente focar nisso, ok? Let's go, bora lá, bora continuar. Então, Jesus pagou com o sofrimento, já ia pegar óculos, mas não vou pegar, eu vou ler. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Tanto o que santifica, quem é que santifica? Jesus, né? É que nos santifica. E os que somos santificados vêm de um só, que é o nosso Deus maravilhoso, Criador, ok? Que se fez carne e habitou entre nós e nos santificou para Ele mesmo. Por isso é que Ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Jesus não se envergonha de me chamar irmã. Olha lá que maravilhoso. Ele não se envergonha de nos chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Olha lá, aos meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Irmão, nós devemos cantar louvores no meio da congregação, ok? Eu sei que as igrejas não são perfeitas e o joio está lá no meio do trigo. E é assim, Jesus disse que seria assim. Tudo em que existe com instituição, com certeza, não é? Há tudo de bom e tudo de mal. Mas deixa eu te dizer, o Senhor quer que cantes louvores a Ele no meio da congregação. Amém? Vamos, amanhã é domingo, let's go, vamos cantar louvores. Ele se agrada de lábios santos, lábios que se guardam para Ele, ok? Declarar o louvor. É muito diferente, deixa eu vos dizer, uma pessoa que não guarda os seus lábios, que não guarda sua vida, é muito diferente declarar louvor e
um lábio que se guarda e a declarar louvor ao Senhor. Amém? Porque nós não evitamos falar coisas que não devem, não é? Nós evitamos amaldiçoar pessoas, não é isso? Às vezes, rapidinho, a gente está no trânsito e let's go, mas se porventura isso acontecer, nós na hora devemos repreender aquilo que pode ter saído da nossa boca. Oh, este burro, oh, este mal, né? Isso não é a vontade do Senhor. Então, se sair isso dos nossos lábios, nós devemos repreender na hora, porque o reino espiritual, ele ouve, não é? E Jesus diz, aquilo que sai, o que te contamina não é o que entra pela tua boca, mas é o que sai, porque sai do coração, ok? Então, nós devemos guardar o nosso coração para que depois a nossa boca não esteja proferindo e falando, não é? E outra vez, eu porei nele a minha confiança. Uau! Jesus coloca em nós a confiança dele. Jesus confia em nós, irmão. Meu irmão, você que está me ouvindo agora, que pode estar passando por lutas como eu, deixa eu vos dizer, Jesus confia em nós. Ele confia de que, apesar das lutas, nós vamos permanecer. De que, apesar das lutas, nós não vamos nos abater, nós não vamos nos abalar, nós vamos permanecer firmes nele. Ele confia em ti, meu irmão. Ele confia. Não é que ele precise de ti, o Senhor não precisa. Apesar de nós sermos o corpo dele na terra e termos a missão de levar o evangelho dele, de compartilhar sua verdade, a sua palavra, o seu amor. Amém? Porque tem que ser com amor. Se não for com amor, let's go, nada adianta, tá bom? É assim, o amor é o maior dom, não é? Ele confia em nós, amém? Então, let's go, força, força, meu irmão, você não está sozinho na luta, ok? Todos nós passamos por ela, let's go, eu passo por ela agora, tá bom? Então, você não está sozinho, você está acompanhado, estamos juntos na luta e na alegria, não é isso? A palavra de Deus diz, estáis felizes, cantai louvores. Estais triste, orai, clamai, orai uns pelos outros. Amém? Let's go, bora lá. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Ok? Tu és filho, tu és irmão, tu és do Senhor. E Ele, uau, Ele fez isso tudo por ti, Ele fez isso tudo por nós. Amém? Todo esse sacrifício que Ele passou, tudo que fez, Ele fez por amor a nós, Ele fez por nós. Ele é nosso Pai, Ele é nosso irmão, Ele está conosco, tá bem? Seja a luta que você possa estar passando, Ele está contigo, Ele está comigo. Nessa luta que eu estou passando, o Senhor está comigo. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, lembra lá da Santa Ceia, essa é minha carne, esse é meu sangue, ok? E nós devemos estar lá compartilhando a carne, o exemplo, né? O exemplo, aquilo, os símbolos, né? Da carne e do sangue do Senhor, deles. Também ele igualmente participou para que por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Lembra? Quem veio para roubar, matar e destruir? O diabo. O diabo, ele, através do que fez, de fazer com que o homem caísse, que desobedecesse a Deus, através disso, como desobedeceu a Deus, a única reserva que Deus tinha posto, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, ok? Quando isso aconteceu, Deus deu autoridade ao diabo para que houvesse morte, ok? Porque o homem não foi feito para morrer, o homem foi feito para existir
com Deus, na presença do Senhor, e uau! E crescer, e multiplicar, e etc., do jeitinho que está lá na palavra de Deus, quando Deus criou o homem, ele criou para não morrer e crescer e multiplicar e viver. Quando desobedeceu, Deus amaldiçoou. Quando Deus amaldiçoou, ok? Ele como que deu, permitiu, tá bem? Ele não deu, não. Ele permitiu e vai permitir por algum tempo, porque vai chegar o tempo em que Deus vai todas essas coisas vão ser, dessa matéria vão ser destruídas. Então, o Senhor Jesus foi e tirou a morte do poder do diabo. Que agora nós já não vamos morrer? Não. Nós, por causa dessa carne que foi amaldiçoada lá no Éden, essa carne de pecado, de desobediência, nós vamos passar pela morte física. Só não vai passar pela morte física aqueles que estarão vivos quando houver a consumação de todas as coisas. Mas a morte espiritual não. Jesus foi lá e tirou das mãos dele a morte espiritual. E através daquilo que Jesus fez na cruz, ele nos reconciliou com Deus e agora nós temos uma vida que é na presença do Senhor. Ele nos concede o Espírito Consolador para nos ajudar aqui. Por isso, busque o Espírito Santo do Senhor, porque senão você não vai conseguir, tá bem? E ele eliminou o poder da morte, a morte espiritual, a segunda morte, ok? E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, ok? Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, ou seja, ele socorre a nós, seres humanos. Então, eliminou o poder da morte espiritual sobre nós, os que o recebemos o seu maravilhoso, sua maravilhosa salvação. Ok? Essa parte aqui que fala, livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, eu entendo que é a situação, assim, bora ver, desse momento, nessa época, não é? Em que, lembra lá, existiam escravos, existiam povos dominados, né? Existia povos que eram dominados e que viviam sob domínio e que esse domínio os fazia praticar coisas que não agradavam a Deus, ok? E não é assim que Deus quer, ok? Não é assim que Deus quer. Mesmo que nós pereçamos, mesmo que a nossa própria vida seja ameaçada, ok? Nós não devemos praticar aquilo que não agrada ao Senhor. Pelo menos foi essa o entendimento que eu tive. Então, essas pessoas viviam escravizadas e pelo medo da morte, pelo medo de morrer, né? Porque o seu dono tinha poder até sobre a sua vida, né? Nessa época, os reis podiam mandar matar pessoas, né? Eles eram reis e eles podiam mandar matar quem eles bem entendessem, né? Então, essas pessoas viviam, de certa forma, debaixo daquilo e elas praticavam aquilo que o rei determinava, que os seus senhores determinavam, por medo da morte. Jesus veio exatamente quebrar isso. Jesus veio dizer, olha, eu vou te dar uma vida eterna. Eu vou te dar uma vida eterna. Não tem medo da morte física, ok? Então, meus irmãos, seja qual for a situação que você está passando, ok? Let's go. Até se te ameaçarem de morte, o Senhor, ele tem vida, ele venceu o diabo e ele venceu a morte. Ele tem uma vida eterna para te dar. Ainda mais, se forem questões dessa vida, meus irmãos.
E ainda mais se for em questão dessa vida. Bora lá. Exemplo. Mas eu preciso disso. Mas eu preciso realizar isso. Mas eu preciso, pronto, da minha subsistência, não é? Eu preciso da minha subsistência. Meus irmãos, nem se for ameaçada a nossa carne, a nossa vida, ok? Nosso respirar, nem se for ameaçado o nosso respirar, nós não devemos nos escravizar pelo mal, tá bem? Amém? Isso não existe, tá bom? Nós somos de Deus e Ele tem uma eternidade para nós somos filhos, Ele confia em nós, ok? Ele confia em nós e Ele é conosco. Pois Ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre aos filhos de Abraão, ou seja, pessoas. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ok? Então, ele mesmo se fez carne, Jesus veio como homem. Imagina Deus todo-poderoso, Criador maravilhoso, se transformar num zigoto, ok? Num zigoto, num serzinho com pouquinhas células, 4 células, 2 células, 4 células ali. E ele se transformou nisso. E depois, num embrião, uma coisinha que qualquer coisa, né? Um embrião, depois um bebê, quase foi morto por causa dos. Não é isso? Um bebê passar por tudo isso como nós, seres humanos. Let's go, irmão. Falo contigo e falo comigo agora. Seja qual for a situação que você está vivendo, que eu estou vivendo, o Senhor, Ele foi homem e Ele sabe isso que estás passando. Ele sabe isso que eu estou passando. Porque Ele foi homem. E mesmo que tu falhes, ok? Tá aqui. Mesmo que tu falhes, porque Deus esquadrinha os nossos corações. Ele sabe aquelas pessoas que realmente estão aqui imbuídas em agradá-lo, em louvá-lo, em servi-lo, em de fato caminhar, levar o evangelho dele até o final das suas vidas, procurar testemunhar do seu reino com a sua própria vida. Ele sabe quem são essas pessoas. Irmão, o Senhor esquadrinha os corações, ok? Então, para essas pessoas, mesmo se você falhar, tá aqui, ele faz propiciação por nós, ok? Mesmo se você falhar, mesmo se eu falhar, o Senhor se faz propiciação por nós, porque Ele sabe a nossa estrutura, sabe que nós somos pó, mas Ele também esquadrinha os nossos corações. E Ele sabe aqueles que realmente querem cumprir o seu propósito, querem realmente glorificar o seu nome nessa terra. Amém? Se você ainda não quer isso, let's go. Busque conhecê-lo nessa palavra, na unção do Espírito Santo do Senhor, e você vai amá-lo e você vai servi-lo, porque ele é maravilhoso. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, o que Jesus sofreu? Let's go. O que Jesus sofreu? Ele sofreu muito mais do que nós. Ele sofreu como justo, ser cuspido, ser escarrado, ser tratado como o pior pecador. Já pensou isso? Uma coisa seria ele morrer, vou te matar porque tu és um santo, como os apóstolos morreram, né? Como morrem pessoas agora, né? Vou te matar porque tu és um santo do Senhor. Jesus morreu como maldito. Jesus morreu xingado. Jesus morreu ouvindo as piores coisas. Jesus morreu como maldito, sendo justo, sendo Deus. Então, ele sofreu muito mais do que nós. Qualquer sofrimento que você possa estar passando, irmão, ele sofreu muito mais. Eu sei que deve ser muito ruim, deve ser muito ruim perder um filho, por exemplo. Eu acho que é um sofrimento um dos piores possíveis, né?
é você perder um filho. Mas ele passou também por isso. Porque Deus Pai viu Jesus ali passando por tudo aquilo. Porque ele viu. Ele viu Jesus passando por tudo aquilo. Ele sofreu. Existe até uma não sei se é corrente teológica ou de fato é isso mesmo, já que naquele momento que Jesus fala, Deus meu, por que me abandonastes? Era o momento que ele estava carregando todos os nossos pecados, naquele momento mesmo crucial, não é? De que ele perdeu a última gota de sangue dele, não é? Que ele era tão pecador naquele momento que Deus não pôde contemplar, porque Deus é santo, 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 e ele não contempla, ele não está junto do pecado. Então, existe uma afirmação que diz que naquele momento que Jesus fala, Deus meu, por que me abandonaste? Foi exatamente o momento em que ele era o maior pecador do mundo. Deus precisou se afastar porque ele não consegue, não pode comungar. Ele precisou se retirar porque naquele momento Jesus era o maior pecador do mundo, entregando sua vida ali, sendo fiel até a morte, né? Porque ele foi fiel ali toda aquela caminhada, derramando o sangue dele, e até o último momento em que ele tivesse condições de vida, ele poderia retroceder, ele poderia dizer, não, let's go, não quero. Mas naquele momento em que ele realmente foi até a morte, naquele momento, ele levou todos os nossos pecados. Então ele era o maior pecador e ele não sentiu a presença de Deus, porque Deus não está com o pecado. Então Deus teve que se retirar e ali foi o homem Jesus. Ali foi o homem Jesus que suportou ali até a morte. Amém? Foi o homem, como eu e tu, ok? Ok? Então ele sofreu, tendo sido tentado, ok? Por quê? Porque em todo momento ele poderia ter dito, não quero. Let's go. Como ele disse, eu posso chamar os anjos aqui para me socorrer, não é? Que é o momento. Mas ele foi tentado a isso, porque com certeza foi, porque quem é que quer morrer com uma morte tão dolorosa, tão sofrida, se ele tinha o poder para acabar com tudo aquilo? Deus deu poder a ele para acabar com ele, era Deus, ok? Mas ele foi tentado em todo momento. Jesus era carne, lembra lá? Jesus era Deus, mas Jesus era homem. Então ele foi tentado. Todas as nossas tentações, meus irmãos, todas aquelas tentações que nós temos em relação às questões do mundo, em relação às questões da carne, em relação às questões todas, Jesus foi tentado em todas elas, ok? Não pense que ele só passou por tentação ali no deserto e depois já esqueceu dele. Não, ele era ser humano e ele foi tentado o tempo todo, ok? E até a morte de cruz, até o último a gota de sangue. Então, ele, sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém? Glória a Jesus. Senhor, não é maravilhoso? Diga lá, o Senhor não é maravilhoso? Ele sendo tentado de todas as formas, ele é poderoso para socorrer nós que somos tentados. Porque nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, nós somos nos momentos de vitória, nos momentos leves, nós somos tentados porque nós temos essa carne e essa carne, ela jaz no maligno e let's go, nós somos tentados por ela, através dela. Mas quando nós estamos passando por lutas, nós somos muito mais tentados. Muito mais tentados. Porque é a próprio instinto de sobrevivência, ok? É o próprio instinto de sobrevivência, a própria autoestima, a própria
sobrevivência do teu corpo, ok? Lembra? Até a morte, não é isso? Então, é nesse momento nós somos tentados a desviar, a ir para cá, ir para ali, né? Tentando um escape. Mas, deixa eu vos dizer, nós temos um Deus maravilhoso, santo, santo, santo. Podemos estar sozinhos, mas não estamos abandonados, como José. José ficou ali sozinho no cárcere. A pessoa quem ele foi usado por Deus para ajudar esqueceu-se dele, ok? E ele ficou ali sozinho no cárcere mais 2 anos. Não foram 2 dias, foram 2 anos. Ele estava sozinho, mas ele não estava abandonado, porque ele tem um Deus maravilhoso, e que suportou todas as tentações, as mesmas tentações que nós suportamos. E ele é um Deus que nos socorre nas nossas tentações. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que não vem tentação na nossa vida maior do que aquela que nós possamos suportar. Deus maravilhoso e fiel. Deus maravilhoso e fiel. Ok? Ele nos socorre, ele nos perdoa, ele nos ajuda, ele é nosso Deus e ele confia em nós. Ele é nosso Pai, ele é nosso irmão e ele confia em nós. Meu irmão, seja qualquer o sofrimento, a dor e a prova, e a tentação e a luta que você possa estar passando, o Senhor, ele é o teu Pai, ele é teu irmão, ele confia em ti, ele te perdoa e ele te socorre nas tuas tentações. Fica firme, permanece firme. Essa é a prova. Nada do que... Você só é aprovado se você for provado, ok? Essa é a tua prova. Em nome de Jesus, permanece firme e se aprovado para a glória do nome do Senhor. Essa vida aqui é muito passageira, ela é muito efêmera, ela é muito rápida. E as pessoas pensam, essa vida é muito rápida, eu tenho que aproveitar e curtir. Para nós é diferente. Essa vida aqui é muito rápida e nós estamos aqui para cumprir um chamado e um propósito, que é glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós somos o seu povo. Nós estamos, sim, na porta estreita. E a porta estreita é difícil. É difícil. Não é fácil, não. É difícil. Mas, olha lá, essa é a porta da alegria. Essa é a porta da verdadeira felicidade, porque é uma porta eterna. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada. Antes de qualquer coisa, muito, 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 Senhor, maravilhoso por falar conosco. Senhor, nos mostrar o seu amor, a sua verdade, a sua revelação maravilhosa, aquilo que o Senhor é e quer e tem para nós. Em nome de Jesus, Senhor, que assim seja na minha vida, que assim seja na vida do meu irmão, Pai. Nos fortalece, Senhor. Nos santifica a cada dia. Nos coloca de pé como teu exército, Senhor. Em nome de Jesus, obrigada por essa palavra maravilhosa que nos mostra o teu maravilhoso amor, a tua maravilhosa graça. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, bom final de semana, força, te levanta, o Senhor é contigo. Deixa eu te dizer, o Senhor faz milagres, hein? Olha lá, José estava lá, continuou lá, sempre foi fiel, foi perseguido, foi tudo, foi chamado de violadora, e ficou preso, e até passou um tempo, passaram 2 anos, depois que ele pediu ajuda, mas depois de 2 anos, o Senhor glorificou o seu nome na vida de José, e José pôde salvar todo um povo, acolher o seu povo que estava passando fome. Então, o Senhor é maravilhoso e Ele está pronto para te abençoar também. Em nome de Jesus. Amém.